para poder conseguir comer um peixinho nesse período aí da quaresma. E olha, começa hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. E o contribuinte precisa ficar atento, porque tem regras novas este ano. E para você não cometer erros e evitar a temida malha fina, o Bom Dia São Paulo traz orientações importantes para você. Ó, Rômulo Dávila está aqui para ajudar nessa missão. Ele está com um contador que vai explicar o que é essencial para não vacilar na declaração, né, Rômulo? Eu já quero ficar atento aqui, eu tenho que fazer a minha. Bom dia. Fica atento e já faz logo, viu, Marcelo? Porque depois o prazo começa a correr, chega lá no final, é aquele corre-corre, é aquele aperto, né? Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Bom Dia São Paulo. Tem novidade, tem mudanças, tem aquelas dúvidas que a gente tem que tirar sempre, porque o pessoal de casa sempre fica com alguma dúvida. E tem aquele lance, aquela questão de que muita gente está falando, né? A gente já ouviu falar bastante, sobre uma nova faixa de isenção para quem ganha até R$5.000. E é sobre isso que eu já começo a nossa conversa com a Heloísa de Castro, que é contadora, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, e que já vai falar para a gente, essa isenção para quem ganha até 5 mil, Elo, já está valendo ou ainda não? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Não, ela vale, na verdade, para o ano de 2026, mas o imposto de renda que a gente vai entregar agora, esse ano, né, que o prazo é até o final de maio, ele é um retrato de 2025. E em 2025 a gente não tinha essa isenção, então não vale para essa declaração anual de ajuste deste ano. Ou seja, por isso que você colocou aqui grandão, né? Exatamente, grandão aqui. A isenção de 5 mil, ela vai valer para o imposto só do ano que vem. Esse ano a gente não considera esses 5 mil como isentos. O que vale é o que você colocou ali em cima, né? Exatamente. A gente tem uma isenção para quem ganhou até 28.467 e 20. Esse é o valor de isenção para o imposto de renda deste ano. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela uma arte que a gente preparou falando de algumas novidades da declaração. Isso porque naquela opção pré-preenchida, os dados dos dependentes agora já aparecem nesse tipo de declaração. Quem teve um rendimento acima de 28 mil em apostas online também precisa declarar esse valor. E, é claro, a gente reforça o prazo, começando hoje, então até o dia 29 de maio. Elo, fala pra gente como funciona isso da questão das apostas. É uma novidade? Pode pegar muita gente de surpresa? Exatamente. É uma novidade, na verdade já deveriam ter sido declaradas nos outros anos, mas agora o governo está mesmo de olho nisso, então é necessário que quem teve rendimentos de apostas acima do valor de isenção faça a sua declaração e coloque esses valores como rendimento lá. Uma outra coisa que você colocou aqui, um outro item a respeito de bens móveis e imóveis. O que precisa ficar atento? Precisa ficar atento que a aquisição de bens, tanto móveis como imóveis, ou seja, carros, motos, casa, apartamento, eles são sempre declarados pelo custo de aquisição. Há muito uma confusão sobre a forma de declarar, porque existem os financiamentos. Os financiamentos não devem ser colocados em dívidas a priori e devem sim constar o custo de aquisição, ou seja, o custo que eu realmente paguei naquele bem no ano de 2025. E se alguém comprou um bem, vendeu esse bem no mesmo ano, precisa estar lá ou não? Se houve ganho de capital, ou seja, se eu comprei por um valor e vendi por um valor maior do que eu tive de compra, de custo, eu preciso declarar esse ganho de capital. Se não houve ganho de capital, ele não vai aparecer na sua declaração. Só para finalizar, Heloísa, quais são as principais dúvidas que o pessoal tem neste momento? Acho que a principal dúvida é o prazo de entrega. Então, começa hoje, vai até o dia 29 de maio. Como declarar bens, que é essa forma de custo de aquisição. É necessário declarar renda variável. Então, se você investiu em ação, se você comprou e vendeu ação, é necessário que você faça a declaração disso. As bets, que agora a gente está aí, casas de apostas, né? É necessário também declarar. E a gente tem o valor de isenção de 28 mil e não o de 5 mil por mês, como as pessoas estão confundindo, porque ele vale 5 mil para esse ano, lembrando, só vai acontecer na declaração do ano que vem. Esse ano, sem 5 mil reais de isenção. Uma dúvida que agora eu lembrei de perguntar, Elo, para finalizar mesmo, agora eu juro, é para finalizar. Vou até pedir para o pessoal colocar uma arte aí na tela, só para vocês acompanharem o prazo de restituição. Então tem ali primeiro, segundo, terceiro e quarto lote. E também eu quero perguntar para você de um lote especial para o dia 15 de julho, que é um lote de cashback. O que é esse cashback? Esse cashback, pessoas que não são obrigadas a declarar, ou seja, que
tem um valor anual abaixo do valor isento, porém, em algum mês do ano teve uma retenção de imposto, ou por um pagamento, ou enfim, teve alguma retenção. Essa retenção ela vai ser devolvida automaticamente para quem tem o PIX, o número do CPF, então vai ser devolvida automaticamente, mesmo sem a pessoa precisar entregar essa declaração, porque ela não está obrigada, ela vai ter esse valor de imposto de renda retido via cashback. E se ela tem direito ou não, ela pode conferir lá no aplicativo. Exatamente, o aplicativo do GovBR, o meu imposto de renda. Beleza, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia São Paulo. Tá aí, Marcelo, tirando as dúvidas do pessoal de casa a respeito desse assunto. Prazo começando hoje, é bom ficar atento e se programar para não ter corre-corre lá no final. Dicas valiosas, muito obrigado, viu, Rômulo? Obrigado a vocês dois. Tá aí, então, a maneira como você deve declarar. Então, anota. A isenção dos 5 mil não vale para a declaração desse ano, só para do ano que vem, tá bom? E o outro detalhe muito importante que eles trouxeram ali, que você não precisa se preocupar com relação, se você tiver com o seu cadastro ok, com a história do cashback, que vai ser devolvido na sua conta automaticamente, se você tiver com o seu Pix cadastrado lá na Receita Federal, com o seu CPF. Que bacana isso, né, Cíntia? Que legal, facilitando a vida das pessoas. Essa história da declaração pré-preenchida, isso ajuda muito, mas é importante lembrar também, a declaração pré-preenchida você precisa checar item por item, porque pode acontecer algum erro ali, é natural. Aí você vai lá e corrige, não vai de cara, já está pré-preenchido e já transmite. Não, calma. Até porque a responsabilidade é sempre do contribuinte, né? Então depois não dá para alegar, eu fui já pelo que estava preenchido. Tem que checar tudo direitinho, mas ajuda bastante, né? Já tem algumas informações ali, fica mais fácil. Muito bem. Tá aí, vamos agora às 7h50, 10 para as 8 da manhã. O que você traz agora de atualização? Vamos lá. Começa por esse trânsito intenso aqui na Marginal Pinheiros e ele ilustra